Vamos aplaudir o Senhor se assentando, glória a Deus. Graça e paz a todos, boa noite. Me dê alguns minutos da tua atenção para que nós possamos aprendermos um pouco mais. Eu creio que um novo ciclo que Deus tem nos dado, este ciclo eu creio que ele vai ser algo que vai nos impulsionar para algo maior. Porque se Deus ministrou pelo teu espírito, ao meu espírito, o poder das palavras, eu creio que esse tema ele é bastante propício para aquilo que nós queremos obter no Senhor e do Senhor. Nós temos querido, nós temos almejado o avivamento. E o avivamento, ele não virá porque ele já veio. Nós precisamos entender. E para que você entenda, tem no canal do YouTube todas as ministrações sobre o avivamento. É algo que já está intrínseco dentro de nós. Esta fonte inesgotável que é o Senhor Jesus, já está dentro de nós. Porém, ela precisa ser expelida, nós temos que parar de represar a presença da glória e do poder de Deus. Porque quando as palavras elas não têm poder, por mais que muitos estejam ministrando, pregando, ensinando. Também as palavras, quando elas não são compreendidas em poder, quando não há entendimento, compreensão, ela é uma palavra também vã, que não surte nenhum efeito. Então, também, o que Deus vai estar nos ensinando, para que nós possamos externar tudo isso, também nós temos que dar uma pitada, nós temos que condensar, nós temos que liberar esta palavra em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé coisas não serão transformadas. Entenda que no início, lá em Gênesis 2:19, nós vemos que Deus, coloca Gênesis 2:19, vamos entrar nessa palavra, não sei porquê, mas Deus quer que eu ministre desta forma. 2:19 de Gênesis, coloca para mim, por favor. Senão eu vou buscar aqui mesmo na minha palavra. Ok. Sendo assim, o Senhor modelou o solo, todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. Os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. 20, segue. E desse modo o homem nomeou a todos os animais. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Amado, o que Deus fez nessa palavra, e eu fiquei um bom tempo meditando ali dentro, porque foi um versículo que Deus me deu, e eu não conseguia compreender e entender com os olhos, com a mente carnal, mas aí eu comecei a clamar ao Senhor para que Ele desse a mente do teu filho Jesus, a fim de que eu entendesse o que há de mistério, o que há de tão importante nesta passagem. Sendo assim, o Senhor modelou o solo, todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o Senhor chamou a minha atenção para o miolo deste versículo 19. E os animais foram postos, colocados diante do homem, para que através do homem, Deus estava observando como este homem os chamaria. Porque na realidade, o que nós vemos diante desta palavra, é que Deus, Ele deu a capacidade de nós sermos a tua imagem e semelhança. Quando nós vemos Adão nomeando e dando nome aos animais, às aves e tudo aquilo que
passou, o que foi colocado diante dele. Isso importa dizer que Adão, ele estava na presença de Deus. E por ele estar na presença de Deus, ele obteve o quê? Revelação de como chamaria cada animal. Nós poderíamos querer dizer que foi dado a ele esta oportunidade. Não foi uma oportunidade, mas simplesmente ele começou a elencar cada nome dos animais e das aves, de acordo com a revelação que do Pai ele obteve. E ele começou a dar nomes. Então ele começou a mudar, a transformar, porque alguém que não tem um nome, ele não tem uma identidade. Trazendo para os dias atuais, este Adão, este homem, é você e sou eu. Diante de nós, Deus tem colocado pessoas, para que nós possamos nomear, profetizar, declarar palavras de poder, de autoridade, que venha a mudar o cenário da vida destas pessoas. Alguém que era uma incógnita, os animais, as aves, sem um nome, sem um DNA, sem uma identidade, o que elas são? E Adão começou a chamar cada uma daquelas aves, daqueles animais pelo seu nome. Porém esse nome estava inscrito em Deus. O que Deus está querendo nos dar é uma revelação profunda. Vou tentá-la simplificar para que você entenda. Pessoas, dia após dia, são colocadas diante de você. E assim como Adão um dia viu esses animais, essas aves passarem, ele nomeou, mudou de um ser que não tinha expressão, que inexistia, que não tinha uma identidade, que não tinha um DNA, para alguém que passasse a ter. Esta autoridade, nos dias atuais, infelizmente foi perdida do meio da igreja. Porque nós vemos o sobrenatural ser destaque em novelas, no cinema, na internet. Nós vemos através dos filmes o sobrenatural sendo exposto às pessoas. Porém quase nada, praticamente inexpressiva a condição do sobrenatural, tem sido através da igreja. Entenda que o mundo pode estar num caos. O mundo ele pode estar vivendo um estado caótico, porém e sombrio. Porém esse estado sombrio e caótico que o mundo vive é por conta da omissão da igreja. É por conta de que esta voz de poder, estas palavras que estão escritas neste livro, que se ele não for posto em prática, porque não adianta sermos ouvintes e não praticantes da palavra, não terá nenhum fruto. O que Deus quer, amado, é colocar pessoas diante de mim e de você, e que a gente passe a nomear novas circunstâncias, uma nova fase, um novo ciclo na vida dessas pessoas. Agora vamos tirar os animais dessa passagem que eu passei a compreender, e Deus ele está colocando pessoas, cada uma numa condição, cada uma padecendo numa área, num setor, em aflições, em falta de dinheiro, falta de saúde, enfim. E Deus quer nos colocar para que nós nomeemos no nome dEle, usando da autoridade e do poder que há no nome de Jesus, uma nova vida para estas pessoas. O que Deus está querendo dizer é que aquelas pessoas chegarão diante de você numa condição derrotadas, fracas, amedrontadas, depressivas, e nós vamos chamar à existência aquilo que não existe, e nós vamos nomear um novo ciclo, uma nova vida, a partir da voz profética que Deus estará liberando sobre a vida destas pessoas. E eu digo isso com convicção de causa, porque em Provérbios 18, 21, coloque para mim, o poder está na nossa língua, na nossa fala, para a morte e para a vida. A língua tem o poder sobre a vida. Então o que Deus está querendo dizer, amado, que um novo cenário está sendo desenhado, pintado para você, e para mim, e para a igreja dele. Porque infelizmente o poder parece que inexiste na vida da igreja. Infelizmente as portas do inferno têm prevalecido contra a igreja de Cristo. Nós temos sido ineficazes, inoperantes.
Nós só falamos que Deus faz, mas na hora do vamos ver, nós tememos e trememos com medo de que nada aconteça. Isso é uma condição que Satanás tem se aproveitado para condicionar a igreja a uma igreja derrotada, a uma igreja fria, a uma igreja que não tem poder, que não vivencia mais milagres. Embora Jesus Cristo diga, embora a palavra diga que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora a palavra de Deus diga em Isaías 55:11, passará os céus e a terra, mas a palavra do Eterno não passará em vão. Ela cumprirá o desígnio, o propósito para o qual ela foi dada, criada. Então, eu pego deste versículo, amado, para instigar, provocar uma fé em você, uma fé sobrenatural, para que você comece a renomear, a dar uma nova conotação, uma nova atmosfera, através do poder da tua língua, da tua fala. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Volta no 20, por favor, coloca no 20, 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas suas consequências de suas palavras. O nosso corpo, ele é condicionado àquilo que sai da nossa boca. Ou seja, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. As consequências que estão na vida das pessoas é porque elas não têm entendimento do poder da sua língua, da sua fala. Agora entenda que há poder na sua língua, na sua fala, quando você está mesclado com a palavra, com a divina revelação da palavra. Agora imagine o potencial, imagine o poder que está dentro de nós, quando nós nos dispomos a acreditar na palavra de Deus, e profetizar e declarar palavras que Ele disse que é para nós usarmos elas. Imagine nós declarando que pelas feridas e pisaduras do Senhor Jesus, esta pessoa já está curada, já está liberta. Imagine o poder que há quando nós dissermos a uma pessoa, ou várias pessoas, ou a uma multidão de enfermos, que Jesus em Mateus 8,17 já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Imagine quando nós começarmos a dar poder às palavras que diz que 1000 cairá ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Quando nós dermos poder às palavras que diz que maior é o Senhor que está conosco do que o que está com eles aí fora. Então entenda que as consequências nossas de uma pessoa enferma, derrotada, fragilizada em sua família, nos seus sentimentos, na criação com os seus filhos, na condição financeira, está tudo atrelado ao poder que nós não damos muito peso a ele, a um poder, e esse poder é inerente ao nome de Jesus. Então nesta noite, entenda que, tal como Deus um dia chamou o homem Adão, para que ele renomeasse cada um dos animais e das aves que ele colocaria diante dele, para que ela tivesse uma identidade, para que a flora, a fauna, para que no caso a fauna recebesse cada um os seus nomes, Deus ele vai estar colocando pessoas diante de você e de mim, para que nós renomeemos uma nova história. Como foi louvado, faz de novo, para que ele faça de novo o que ele fez no passado. Nós precisamos sairmos do anonimato, amado. Nós estamos muito escondidos atrás da religião, atrás de crendices que nenhum valor tem. Esse livro nenhum valor tem, todo valor ele tem. Se esse livro ele não for crido, acreditado, porque sem fé é impossível Deus operar. O que é fé? É firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se espera acontecer. Nós esperamos coisas grandes acontecer, mas nós precisamos proferir palavras, e não palavras minhas, e não palavras suas, mas palavras que estão elencadas neste livro sagrado. Trazer a existência, porque Deus nos fez não para nós agirmos por vista e sim por fé. Lá em Marcos 11, 23, 24, 25 nós vemos que todo aquele que disser, ou seja, nós temos que falar,
Todo aquele que disser a este monte, erga-te, precipite-te em água, e não duvidar, mas crer em teu coração, lhe sucederá. Ou seja, Deus dará a resposta. Nós vamos entrar num cenário para que nós possamos ver milagres acontecer, milagres surpreendentes. Basta nós crermos e acreditarmos. Alguém que chegar sem um dedo, nós vamos orar para que o dedo cresça, para que ele surja, seja recriado. Alguém que não tem um rim, para que Deus crie um segundo rim, para que Deus troque as veias do coração. Eu esperei 6 anos, estou esperando 6 anos com vocês, para que Deus nos libere a nos mover novamente, como foi no passado, faz de novo. Vendo milagres, pessoas vomitando câncer, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo ressuscitadas. Tudo isso já aconteceu em nosso ministério, mas vamos viver de passado, daquele burrinho, daquele jeguinho que um dia Jesus tomou ele e sobre ele adentrou aquele recinto onde todos, com folhas de, sei lá, daquela palmeira, diziam em alto bom tom, hosana nas alturas. Então nós não podemos e nós não queremos e nós não podemos ficar estáticos, sendo que há um poder dentro de cada um de nós. Você foi chamado para ser Cristo, você foi chamado para ser uma igreja viva. Nós somos a continuidade de Cristo, nós somos embaixador dele, nós estamos atrelados a uma lei, e na lei do reino dos céus, o inferno não pode prevalecer contra a igreja. Nós é que temos a chave do reino dos céus. Para tudo que ligarmos na terra, seja ligado nos céus. Tudo que desligarmos na terra, seja desligado nos céus. Então tem pessoas padecendo há anos, com as portas trancadas em várias áreas. Na depressão, no desemprego, no amor, enfim, no desencontro familiar. Mas até quando? Muitos já se acostumaram a dizer que é a vontade de Deus. Mas na onde está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Deus? A vontade de Deus, em 3 João 3:2, é que nós possamos irmos bem em todas as áreas. E lá em João 10:10 diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então não faz parte do seu entendimento quando você se curva à vontade do inimigo, de Satanás, e aceita a sugestão dele de viver numa miséria. Uma miséria espiritual, uma miséria familiar, uma miséria no casamento, uma miséria de relacionamento com os filhos, miséria financeira, miséria de saúde, miséria de paz, enfim, de amizade, de tudo. Nós precisamos virar o cativeiro. A bem da verdade, Deus poderá me usar aqui para mudar o cativeiro de cada um, mas o que Deus quer é que você tenha uma experiência com Ele, que você rogue a Deus e exercite o poder das palavras que você está recebendo a título de ensino aqui, que você mesmo obtenha sucesso, porque aí você vai provar que Deus não tem preferido, não tem predileto. O que Ele tem são escolhidos, e você é um escolhido, você é uma escolhida. Por mais que você errou, falhou, pecou, é passado. Se você confessar e você se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados. 1 João 1:9. Então, tudo aquilo que é acusação do diabo, desde que seja espontâneo, voluntário e de coração, e de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a alma, de todo o espírito, a confissão, o arrependimento, o sangue dele te redime. E Ele faz coisas novas na tua vida. Mas você precisa se levantar, igreja. Você precisa exercitar o poder das palavras. Agora, para que nós ficarmos ensinando, pregando que Deus faz, quando Ele não faz nem na vida do próprio pregador? Agora imagine, eu seria um fariseu, um hipócrita, em pregar algo que eu não vivo, que eu não acredito. Então você não pode nem vir à igreja se você não acredita que Deus pode mudar. Não, Ele já mudou o teu cativeiro. Ele já te deu um nome, assim como o Filho dele que está sobre todo nome. Sabe por quê? Nós estamos mesclados com Deus. Coloca em 1 aos Coríntios 6:17, vai deixando de fundo. Aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Então não há como nós dizermos que nós não estamos lá com Ele. Nós estamos sentados no reino dos céus, num trono de glória. Nós estamos na eternidade. Nós estamos aqui com Ele,
Nós somos onisciente, onipresente e onipotente. Não há mais distinção. É um suco de laranja misturado com a água. Depois que você mistura, separe, não é possível. Uma vida de relacionamento, de intimidade nos faz tão íntimo, a ponto daquilo que nós dissermos acontecerá. Mas não porque nós queremos aparecer, não porque nós queremos um ibope, sermos conhecidos por um homem ou uma mulher que cura, que liberta, que ressuscita. Mas sim, nós temos que ter em mente aquilo que Jesus tinha. Nós temos que ser como o mestre era. Em João 5,19, ele só fazia, só orava, só determinava, só profetizava, só ensinava aquilo que ele ouvia e via o Pai fazer. Então a oração correta, a atitude correta é esta: estar vinculado totalmente ao Senhor. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se somos um só espírito com Ele, quando Deus coloca pessoas do nosso lado, você acha que esse Espírito que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Espírito Santo, Ele não sabe a necessidade de alguém? Coloca em João 4,14. Jesus, Ele foi ali, estrategicamente, junto àquele poço, porque havia uma mulher, que tinha tido 5 maridos, e aquele que ela estava com ele ainda não era. Mas é que Jesus queria ensinar aquela mulher, e através do ensino a ela, Ele está nos ensinando nesta noite. Aquele porém, volta ao 13 por favor. Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez. Qual água? Ele estava conversando num diálogo com aquela mulher, aonde ele chegou e pediu água a ela. Mas na realidade ele queria dar de beber a ela, porque a água que estava naquele poço, que ela poderia dar a Jesus, mataria a sede momentaneamente. Mas a água que ele estava querendo jorrar, porque ele é a fonte, ele é o poço, ele é a fonte, Jesus. Nós somos rios, nós somos apenas canais. João 7,38, e esses canais é para fluir, mas primeiramente nós temos que beber da fonte. 14. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Uma fonte jorrando para a vida eterna. Por isso que todo esse cenário de desconstrução da religião, desde tirar as cadeiras de cima do altar, desde tirar o terno, a gravata, coisas que são esdrúxulas, aonde Deus não está no negócio, mas o respeito, se Deus dá por direção algum segmento. Todas estas coisas foram sendo retiradas de nós, entulhos, coisas que eram dogmas, liturgia, coisas de homens, ensinamentos de homens, porque nós começamos a quebrar aquelas liturgias, aquelas coisas que nos detinham em nós ouvirmos a voz de Deus. O que nós queremos hoje é mais de Ti, é ouvir a voz dEle, porque Ele vai colocar, como eu estava dizendo, pessoas que estão necessitadas. E se eu não sei, se eu não consigo, se eu não sou sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus, Ele não vai me instruir qual é a palavra que eu tenho que dar. Jesus, Ele estava presente neste evento, junto àquele poço, e Ele deu a palavra àquela mulher. E Ele continua querendo dar de beber através da nossa vida a outras pessoas. Sabe por que Deus ainda não enfileirou muitas pessoas diante de você? Porque você não consegue ainda dar de beber, porque nós não temos o elemento dentro de nós, que é a presença, a intimidade pura, intrínseca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda nós, infelizmente, ficamos raivosos, indignados, nós ficamos totalmente deturbados, porque nós não temos controle sobre a nossa vida, pela ausência desta água. Por isso que a ausência desta água tem provocado na vida das pessoas muitas desilusões, muitas frustrações. As pessoas, elas têm incidido em erro porque tem faltado Cristo. E o que Deus está querendo nos tornar é alguém que Deus vai colocar pessoas diante de nós,
E nós vamos liberar palavras de poder para tirar pessoas de prisões. Pessoas que frequentam tantos segmentos errados, não vou nomear porque eu não quero combater isso, porque essa briga é de titãs, é entre Deus e esses segmentos errados que existem, que são todos os centros, as imbandas, as quimbanda, enfim, da vida. Deus vai colocar pessoas tais diante de você. E uma palavra de poder poderá libertar estas vidas. E essa palavra de poder, ela é encontrada na Bíblia. Agora, queremos sermos usados pelo Senhor. Queremos mudar vida, mas primeiramente o poder tem que operar em nós. Coloque Efésios 3:20. Não há como Deus te usar. Aí as pessoas, elas querem subir aqui já ministrar a palavra, ensinar. As pessoas já querem vir aqui louvar. As pessoas já querem evangelizar, já querem abrir uma célula, mas elas não são ainda. Primeiramente nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Senhor Espírito Santo. Ou seja, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que domine sobre as aves do céu, os animais da terra e os peixes das águas. Ele nos deu domínio. Quando fala em domínio, fala-se em poder. Quando se fala em poder, fala-se num dínamos, fala-se em milagres. Você tem o poder de mudar vidas. Agora veja o que diz Efésios 3:20, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Você está sendo trazido para esse local para que você se desperte, você conheça o teu verdadeiro propósito. E o teu verdadeiro propósito é que as pessoas comerão de você e beberão de você. Elas receberão esta água viva, como eu disse em João 7:38. Fontes, correntes de águas vivas. Agora, a gente vem na igreja para quê? Para receber ensino, ouvir e praticar. Chegue diante dos seus. Chegue diante das pessoas que Deus vai colocar diante de você. Mesmo você não tendo recebido, e às vezes você está desempregado, às vezes você está enfermo, mas se alguém chega e conta o que ela está passando, suas adversidades e circunstâncias, tenha compaixão por aquela alma. Um dos requisitos para que o milagre venha. Tenha amor por aquela alma. Não estou dizendo absorver o problema dela, mas você assimilar aquilo que ela está passando, como se você trocasse de lugar com ela. E a partir daquele instante, exercite o poder das palavras. Mesmo que você esteja numa situação idêntica a ela, enfermo orando por enfermo, mas se Deus colocou, não perca a oportunidade, porque não é você mudando o cativeiro daquela pessoa, mas sim o Senhor, agindo por compaixão e fazendo você ter experiências, e você começando a aceitar, a ouvir a voz de Deus, e operacionalizar, ou seja, colocar em operação, colocar em atividade, colocar na prática. Como eu sempre uso exemplos, e às vezes não cai bem, deixa eu usar da minha própria mãe. Por exemplo, ela está com um problema no joelho, aí chega alguém com problema no joelho dela. E se Deus quer provar a fé dela, provar que Ele existe, que Ele é poderoso, agora ela vai dizer, não, eu não posso orar porque eu padeço do mesmo mal. Isso seria um repúdio, seria assim uma condição que nós não estaríamos glorificando ao Senhor. Não, se Deus colocar uma pessoa e colocou esta pessoa, eu vou orar, mesmo eu padecendo pelo mesmo problema. Vou ajoelhar, eu vou sentar no chão, vou colocar a mão naquele joelho e vou mandar aquele mal embora. E vou declarar que seja recriado tudo aquilo que outrora esta maldita doença tenha destruído. E eu oro no nome de Jesus. Honra e glória ao Senhor. Pá, faça o que você não podia fazer. Olhe, cadê a dor? Faça novos exames. Como alguém do dia para a noite poderia ter uma fé suficientemente para dizer isso? Não tem, porque nós não cremos, nós somos incrédulos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que Deus não se agrada? Porque nós não temos
querido colocar em prática aquilo que ele já escreveu. E cooperando Deus em Marcos, cooperando Deus em sinais, prodígios, e o Senhor à frente, ele vai testificar. Então a partir de hoje, chega na tua casa: pai, estou com as parcelas do carro atrasado. Eu profetizo em nome de Jesus que eu vou ter condições de me tornar um dizimista, um ofertante. Eu vou honrar, eu não vou perder esse carro, Senhor. Olha, Senhor, pode até ter sido uma luta, o Senhor não estava no negócio, eu nem perguntei ao Senhor, mas Pai, tem de misericórdia. Eu errei, eu falhei, eu apanhei uma luta com as próprias mãos, mas Senhor, não deixa o inimigo levar. Abençoa, consagra esse veículo, me dá condições. Então você precisa falar, você precisa provocar uma ação, para que haja uma reação, uma resposta dos céus. Profetiza sobre a carteira de trabalho, profetiza sobre a tua cegueira, profetiza sobre o teu problema de saúde, profetiza sobre a vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, profetiza. 6 anos nós estamos esperando para Deus nos liberar, para que a gente ensine novamente vocês, os antigos sabem disso, para vocês operarem no sobrenatural, trazer à existência aquilo que não existe, aprenderem a gerar uma atmosfera, um ambiente de glória, e darem uma resposta ao Senhor. A resposta é o que sai da tua boca. A bem da verdade que há palavras que Deus se desagrada. Coloca Efésios para mim, Efésios 4:29. Olha, Paulo nos ensina uma maneira errada de nós usarmos a palavra. Isso serve para mim e para você. Olha o que em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Palavras torpes, palavras que realmente causam destruição, são palavras corruptas, são palavras que secam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Que tremenda essa palavra. Já tinha lido 1 milhão de vezes, mas não tinha pego o cerne, não tinha pego a revelação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação. Então Deus vai colocar pessoas diante de você para que você edifique. E a edificação não é colocar só a pessoa para cima. A edificação é você edificar uma fé onde ela concorde com você. Porque o poder de Deus pode operar através só da tua fé. Mais ou menos a pessoa está ali, mas Deus deu por revelação que iria fazer, Ele faz. Porque imagine quem está morto, ele tem fé para ser ressuscitado. E na escola em cura eu ensinei isso. Muitas das vezes as pessoas, elas acham que só receberão se também elas tiverem fé. E um morto, ele tem fé? Não, mas Deus deu por revelação. Eu oro por um morto, ele é ressuscitado. É pela minha fé. A bem da verdade que há uma comunicação maior, há um poder maior quando a pessoa que recebe a palavra que eu estou dizendo, olha, Deus, Ele já fez isso por você, o Filho dele já fez isso por você, o Espírito Santo que está me usando, Ele está dizendo, se você crê, você verá a glória do Senhor. E a pessoa, ela concorda com a sua palavra, ela se torna uma terra fértil, e a semente do Senhor vem e repousa sobre aquela terra fértil. Sabe o que vai acontecer? Germinar. Sabe o que vai acontecer? 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Então você quer obter mais êxito naquilo que você está dando às pessoas? Leve a ela compreender a palavra, a ela aceitar, a ela crer. Porque de tudo que a gente possa dizer e ensinar, se faltar fé, faltou o sobrenatural. O que é fé? É o sobrenatural. Porque a tua fé, a minha fé natural não serve para nada. Deus não nos vê, Deus não nos enxerga, Deus não nos ouve, se não for pelo teu Filho. Por isso a necessidade tremenda de nós termos o Filho dele morando dentro de nós. Por isso que ele diz que nós somos tabernáculo santo, habitate do Senhor. Porque Deus só nos enxerga e nos ouve quando Ele vê Jesus em nossa vida. E a fé
que você vai precisar utilizá-la, ela é a medida de fé que Deus deu em Romanos 12:3. A medida de fé, Ele retirou dele, é como se Ele tivesse tirado dele e posto. Como se Ele tivesse tirado dele, não, deixa eu me corrigir. Ele tirou dele essa medida de fé e colocou dentro de você. Tem pessoas que deixam de estudar, porque no meio do caminho perdem o emprego, não conseguem pagar a faculdade e aceitam. Então o povo está muito pacífico. As pessoas estão muito pacíficas. Não digo para você brigar com Deus. O vaso não poderá contender contra o olheiro, contra o Criador. Mas quando a enfermidade quis levar a vida do meu pai e da minha mãe, eu lutei com fé. Obviamente que a igreja lutou, vocês lutaram, outras pessoas lutaram. Então é isso que precisa existir. Agora, se Deus quiser, chegou o dia, vai levar mesmo, acabou. Que a última palavra quem dá é o Senhor. E Deus não vai ver a tua atitude e a minha como uma rebelião contra Ele. A palavra diz que nós temos que declarar vida. O que sai da nossa boca tem que ser declarado vida. Mesmo que as evidências, circunstâncias, os exames, tudo conclua para que não tem mais jeito. Por isso que a fé, ela entra quando não há mais jeito. Em Lucas 1:37 diz, não há nada impossível ou difícil diante de Deus. O que há são pessoas que elas são surdas, porque Ele fala. Deus está falando, coloca para mim Gênesis 1:3, vamos discorrer um pouco. Deus Ele fala. Eu tenho que provar para vocês, primeiramente, que Deus fala. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Coloca Hebreus 1:1, depois Hebreus 1:3. Olha, Deus Ele fala. Ele começou nos primórdios, eu peguei apenas um versículo que Deus fala. Então na realidade é nós que não temos ouvido. Hebreus 1:1. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Eu estou aqui numa condição, eu não sou profeta, mas eu estou aqui na condição de profeta, profetizando a palavra, ensinando a palavra. Então Deus Ele falava desde os primórdios, desde a antiguidade, e continua a falar de várias formas, de várias maneiras, por intermédio dos profetas. 1:3, Hebreus 1:3, coloca para mim. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Então na realidade o universo, a eternidade está sendo sustentada pelo Senhor, pelo poder da sua palavra. Ele continua sustentando todas as coisas e tudo pelo poder da sua palavra. Então quando nós entendemos, nós não precisamos às vezes decorar. Eu tenho facilidade de decorar, mas de que adianta decorar se eu não for praticante? Nada, eu seria um fariseu, um hipócrita. Eu seria como aqueles que perseguiam a Jesus, queriam que o povo fizesse tudo aquilo que eles não faziam. Isso é hipocrisia, é ser um hipócrita, um fariseu, um saduceu. Então para que tem esse livro? Para a gente pôr em prática. Leia alguns versículos, pesquise no Google, depois sai do Google e fala, Senhor Espírito Santo, eu não quero mais o entendimento, a interpretação do homem, eu quero que o Senhor fale comigo. Há uma pessoa que ela está me ouvindo agora, ele é membro daqui. Cara, eu até chorei, ele está ouvindo, ele vai chorar lá também. Pela evolução, vou dizer sim, porque você merece, cara. Marcelo Zago, a evolução espiritual na vida deste homem, cara. As coisas inefáveis que ele tem escrito e Deus tem usado ele já recebeu, você não sabia, cabeção? Você recebeu já um dom de revelação de profecia, ele está sendo profeta. Há 2 meses atrás, destruído no monturo. 2 meses depois, Deus evidenciando ele, e palavras de sabedoria. Deus tem falado com ele. Onde está meu celular? Traga aqui para mim. Eu quero dizer essa palavra. Cadê meu celular? Traz rapidinho aqui para mim. Cadê a Isabela? Ache ela. Entenda que eu disse, eu apresentei alguns livros para ele. Ele falou assim, o melhor livro que eu poderia ler. Sabe qual é o livro? É o livro de estar na presença do Senhor e sendo ensinado diretamente por Ele. Cara, aquilo entrou como um regozijo. Falei, Deus, está dando certo. Pelo menos tem evidenciado um aqui, outro ali, outro acolá, que tem entendido o que nós temos querido ensinar. É Cristo sendo formado dentro da vida das pessoas.
e trouxe uma alegria ao meu espírito, porque não tem sido em vão então a palavra dada nesse local, onde nós queremos que as pessoas evidenciem uma dependência única, exclusivamente do Senhor. Ache no WhatsApp aí, o Marcelo Zago já me dá pronto. Amados, imagine Deus falando com você. Imagine você desesperado, como ele estava 2 meses atrás, e hoje não mais desesperado, descansando no Senhor, crendo no sobrenatural. Uau, é o poder da palavra. Não há outro que tem que ser, não há alguém outro que poderia receber essa glória senão o Senhor. A sua palavra tem mudado vidas, e mudado vidas para um melhor. Eu sei que existem vários livros que falam sobre esse tema, o poder da palavra. Mas Jesus está sendo meu livro particular. Uau! Uma conexão direta com o Pai. E isso é muito mais maravilhoso do que qualquer livro de ensinamentos. Pois é o Pai ensinando na pura intimidade. Alguém, um caco destruído, eu acho que eu vou fazer o último bolo com o resto de farinha, azeite, vou comer e vou morrer. Ele estava assim. Desculpe, Marcelo, dispor a tua vida, mas em 2 meses Deus mudou a vida dele. Os problemas ainda todos não mudaram, mas ele mudou. O que estava dentro dele teve vida, porque ele começou a clamar a Jesus. A fonte começou a agitar. O tanque de Betesda, as águas começaram a se agitar dentro dele. E sabe o que aconteceu? Um milagre, porque ele se encontrou. A alegria não está nas coisas, em conseguir vencer, pagar suas contas e chegar ao final do dia e dizer: venci. Deus não se alegra em você vencer e dizer ao final do dia que você venceu pelos seus braços, mas a alegria de você estar em paz com o dono, com o príncipe da paz, que é Jesus. A maior dádiva na vida de um ser humano é ele ser atingido na testa por um impacto desse, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Pai. Deus, com todo respeito, eu posso passar a usar mais o Pai do que a Deus, porque fala em Deus, o povo tem medo do Senhor. O Senhor é um Pai, Ele é um Pai. E que pai é que um filho pedindo um pão vai dar uma cobra, vai dar uma pedra? Que pai é este? Nosso Pai é amoroso. Nosso Pai, Ele é provedor. Nosso Pai, Ele é justo, é benevolente. Nosso Pai, Ele é tremendo. Então entenda que há poder. E ele começou a profetizar coisas boas e a obedecer princípios. Ele me contou que o normal era obter 40 galões de óleo numa empresa que ele tem por semana. E o nosso irmão Márcio coletou 57. Eu fiz as contas, falei: Marcelo, mais de 30% Deus já começou a prosperar a tua vida, com os mesmos clientes, um ou outro que entrou novo. Então você entende que da onde você está, com o pouco ou nada que está na tua vida, Deus pode multiplicar. Havia um evento onde tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No final da tarde vinha, não havia onde comprar para alimentar aquela multidão. E Jesus dá uma ordem aos seus apóstolos, seus discípulos: ide e dai de comer a estas pessoas. Muitas vezes Deus Ele nos desafia, né? Deus nos testa, nos prova. Vai dar de comer. Como? Estou enfermo, eu fumo, eu bebo. Como que eu vou pregar a tua palavra? Como que eu vou curar? Como que eu vou libertar? E assim poderiam estar os discípulos, os apóstolos: Senhor, será que o Senhor está bem das suas faculdades mentais? Porque como que nós vamos dar de comer? Mas sabe o que Deus faz, amado?
Deus confunde. Porque Deus, Ele não vai fazer daquilo que você tem te prosperar. Ele vai fazer daquilo que não tem prosperar, daquilo que não tem se multiplicar. E eles encontraram, achamos um rapaz, um jovenzinho que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ok, tá, mas é insuficiente. Mas já que o Senhor mandou, o Senhor está ordenando, nós faremos como o Senhor mandou. Faça como Deus tem ordenado. Use o poder das palavras. Mesmo que muitas das vezes você não veja sucesso naquilo, mas não olhe com os olhos carnais, olhe com os olhos de Cristo. O próprio Cristo, Jesus estava ali, estava olhando com os olhos de Deus. Jesus estava ali olhando com os olhos de Deus. E no profundo, acho que ele estava sorrindo e falando: meu Deus, meu Pai, mas eu creio neles que o Senhor me deu. Mas eles ainda não creem no sobrenatural. Mas ao obedecerem Jesus, começaram a partir o pão e a partir o peixe. E houve a primeira multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens, mulheres e crianças, 15.000 a 20.000 pessoas. E sobraram 11 cestos, ainda com aquilo que houve a multiplicação. O que Deus quer é que nós obedeçamos a sua palavra. Aonde está seco, profetiza. Vale de ossos secos, Ezequiel, profetiza. Moisés desesperadamente ali, encurralado, mar adiante, montanhas à direita, à esquerda, Faraó armado até os dentes, até o Rambo estava lá, todo mundo armado até os dentes, ia trucidar com todo o povo. E Moisés: Senhor, e o Senhor diga: Moisés, faça você, porque eu já fiz. Marche, Moisés, toque nessa água, faça alguma coisa. Deus está dizendo a mesma coisa, façamos alguma coisa. Ele já fez, ele disse na cruz: o Calvário está consumado. Ali ele já colocou debaixo dos seus pés, por derrota, todos os nossos inimigos. Não há causa impossível, difícil diante de Deus. O que há são pessoas incrédulas, pessoas estáticas, pessoas que aceitam o que o médico diz, o que o engenheiro diz, o que o advogado diz: sua causa está perdida, tu vai morrer. Nós aceitamos tudo o que o papel nos traz, o que os exames nos traz, mas nós evitamos de acreditar na palavra de Deus. Profetiza, faz de novo, profetiza. O que você tem a perder? Não, você só tem a ganhar. Perder, você já está perdido. Derrotada e derrotado, você já está. Quase 4 anos de casamento, minha esposa não engravidava. Eu já tinha orado na outra denominação por 5 mulheres, exatamente. E elas tinham obtido a graça de Deus de se tornarem mães. A gravidez veio. E eu não parei de clamar. E a minha esposa não parou de clamar. Mas muitas das vezes Deus nos leva a desafios de fé. Abandone o médico, o remédio. Tenham relação que hoje eu vou fazer acontecer. E foi. Obedecer à voz de Deus. Sabe por que a gente não opera em sucesso? Porque a gente não tem ouvido a voz de Deus. Eu acabei de exemplificar em Gênesis 1:3, Hebreus 1:1, Hebreus 1:3, que Deus ele fala desde a antiguidade. Haja, Deus está falando, falou através do teu filho, porque ele disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem o que eu falo. Então ele continua falando, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, Jesus continua falando, o Espírito Santo continua falando, Deus continua falando. Então você precisa ouvir e praticar. E numa sexta-feira, quando nós tivemos, não tenho vergonha de falar, relação, Deus mostrou. O céu se abriu e desceu uma bola de fogo numa cor que não existe. E que foi para dentro dela ali, eu vi espiritualmente falando, uma mão peluda como se fosse de um macaco segurando o ventre dela apertado. Aquilo deu dentro dela e explodiu. E Deus me usou em profecia, em revelação. Daqui 7 dias, próxima sexta-feira, podeis fazer o teste. Você estará grávida e é um menino e o nome dele será João Pedro, homem. Aí eu vou ser usado uma vez só. Por que nós não somos usados? Porque nós vivemos uma vida secular, só preocupado o que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Temos esquecido de buscar o reino dos céus e a sua justiça.
Deus não quer que você venha como pedinte, um crente pedinte. É feio isso, nós somos herdeiro. Para de se menosprezar. Para de ser um andarilho na fé. Para de ser um desigrejado. Para de ficar morando debaixo da ponte, sendo que você tem os céus, mansões. Jesus foi preparar aos seus. Comeremos e beberemos o melhor da terra. Ele veio para dar vida e vida em abundância. E a gente não tem vida em abundância. Por quê? Porque estamos fora do nosso propósito. Você só vai funcionar bem quando você estiver no seu propósito. Seu propósito, ele é territorial. Se Deus te chamou para o Japão, se é para o Brasil, se é o Brasil para Cristo, se é universal, se é a quadrangular, se é a palavra da salvação, se é a promessa, seja o que for, você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Muitas vezes nós não funcionamos bem, não sei porque Deus manda dizer isso, é porque você está fora do seu propósito. O que Deus tem contigo, só tem naquele lugar. O peixe não tem como sobreviver fora da água. O ambiente, o habitat do peixe é a água. O nosso habitat é a presença de Deus. Nós só vamos funcionar bem ouvindo a voz dEle. Voltando ao início dos primórdios da palavra, que eu dei a título de introdução, em Gênesis 2, 19 e 20. Ele vai colocar pessoas a passar diante de você. E você vai renomear as circunstâncias, as adversidades, os obstáculos. A tua vida estava assim, mas a partir de hoje, eu ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Deus muda o teu cativeiro. Declare palavras. Você vai ofender Deus? Não. Deus vai se alegrar. Vocês acham que foi um ato de rebelião? Ele foi metido, arrogante, soberbo? O profeta Elias, quando ele disse, segundo a minha palavra vai descer fogo dos céus, não. Deus, ele falou, encontrei alguém que entendeu a minha palavra. Deus não ficou irritado com ele, porque imagine um homem chegar, segundo a minha palavra vai descer fogo dos céus, e desceu. Ele chega, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. E o mesmo profeta, depois de um tempo, ele diz, agora segundo a minha palavra vai chover. Você acha que Deus ficou irado contra ele, irritado por ele dizer segundo a minha palavra? Porque ele era. Quando você é a imagem e semelhança do Senhor, você está autorizado a fazer e a ter resultado naquilo que você faz. Muitas pessoas que vieram para cá, eles querem trabalhar. Morando junto no pecado, fumando, bebendo, eu quero trabalhar, me dá, porque senão eu me desvio. Não, você já está desviada, você já está desviado. Pessoas tais que pensam assim, que precisa dar uma obra para ela engrenar, está errado. Essa pessoa, ela está errada, ela está fora da presença do Senhor. Não, primeiro a pessoa tem que ser, para depois Deus autorizar ela a fazer, a ela ter reconhecimento. Então nós precisamos entender que nós precisamos, pela palavra, sermos limpos. Nós temos que insistir com pessoas. Com o Marcelo nós vemos insistindo. Hoje eu estou vendo os frutos, glória a Deus. E por que eu separei Efésios 4? É uma palavra para mim mesmo, 29. E para vocês, Efésios 4, 29. Porque muita gente fica irado com as pessoas. A gente fica indignado. Só que aí, sabe o que vai acontecer? Coloca ela, depois eu vou para um versículo muito forte. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. E às vezes a gente causa destruição. Eu tinha um hábito, mudei 90%, 95%. Ser um endemoniado. Porque as pessoas aprontam, você fica irado. Em vez de você, então, já que eu não posso matar, então, a gente mata pior do que com a palavra. Às vezes é preferível ir lá e dar uma sova na pessoa. Bater na pessoa. Eu tive um obreiro muito antigo, não vou dizer o nome nunca. Aonde ele aprontou, eu falei, por você ter aprontado, vou na sua casa e vou bater em você de chinelo. E eu fui com o pastor Walter Reis. Cheguei lá e falei, para eu não matar você por aquilo que você fez, senta aqui. Catei ele, ele falou, não acredito que você vai fazer. Fiz, catei, coloquei no colo e dei uma chinelada na bunda dele, espiritualmente brincando. Ele falou, não acredito que você fez isso. Eu falei, eu fiz. Eu falei que eu fazia, eu ia fazer. Está errado. Palavras e atitudes. A bem da verdade é que tudo se tornou uma alegria, mas estou usando apenas a título ilustrativo. Muitas vezes a gente não tem atitudes de destruir, matar por ratomim, dar tiro de 12, mas nós fazemos o pior, palavras de destruição.
e ficou muito forte dentro de mim. Coloca Mateus 12, 36 e 37 para a gente fechar. Em cima desse versículo de Efésios que o apóstolo Paulo. Então, sabe por que às vezes Deus falou isso? Às vezes o ministério da gente, a família da gente, a profissão da gente, o nosso chamado não evolui por conta de Efésios 4, 29. Às vezes não precisa ser contratado um Balaão. Vocês já ouviram falar Balaão, aquele que foi contratado para profetizar contra o povo de Deus? Às vezes o inimigo não precisa pagar para um Balaão vir profetizar contra a tua vida. Nós mesmos sabotamos a nossa vida. Eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não reúno condições, eu não vou chegar lá, eu não consigo. Há poder para a vida e para a morte. Muitos de nós estão sentenciando a si mesmo. Satanás, aí a gente vai repreender o inimigo, ele olha assustado. Não tenho nada que ver. É ela que está se autodestruindo. É ela. Eu falo, eu vou te queimar. Não, eu sou o culpado, eu sou inocente. Mas como que eu vou acreditar no diabo, o pai da mentira? João 8,44. Aí eu vou chegar e vou, não, eu não fiz, não me puna, não me mande para as regiões áridas do deserto, não me amarra, não me acorrenta, não manda vir fogo, por favor. Eles chegam a ajoelhar diante de você. E sabe quem é o culpado? Não é o demônio, é a pessoa. É a pessoa, ela se sabota. Quem disse que você não vai chegar lá? Deus? Não, pastor. Mas se Deus não disse que você não vai chegar lá, então quem está dizendo? É o diabo. Então repreenda ele e fugirá de vós. Ah, sou eu mesmo. Então vai se converter. Confesse os seus pecados, se arrependa. Negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga Jesus. Para com isso. Então você entende que muitas das vezes o inimigo não tem nada a ver, mas nós temos tudo a ver com a nossa condição atual. Por causa do poder das palavras. Pastor, já não vai logo para os milagres? Calma aí. O poder da palavra, vocês precisam ser atinados a isso. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Dela deverão prestar conta. Segue. Porque pelas tuas palavras, isso é forte, hein? Meu Deus. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras será condenado. Pelas tuas, pelas minhas palavras, seremos absolvidos ou condenados. Então entenda o poder que tem. E a omissão e a ausência de palavra, quando Deus quer te usar, é pecado também. Porque alguém seria liberto, curado, alguém seria reconciliado, alguém não tomaria por decisão uma direção errada, que não faz parte dos propósitos do Senhor, e a gente deixa de falar. A palavra nos ensina, se um irmão nosso, um semelhante nosso estiver fazendo alguma coisa errada, com um cisco no teu olho, vamos lá e vamos ajudar a tirar. Eu tenho ensinado vocês na prova, Deus é o Senhor, é assunto dos céus, não se intrometa. Deus está moendo, Deus está tratando, Deus está beijando, Deus está sacudindo, Deus está fazendo o que Ele quer fazer. Não se intrometa nos assuntos do céu. Prova, sinta o faro, ouça a voz, veja com os olhos do Senhor. Não toque na onde o Senhor está tratando de uma vida. Porque nós estaremos nos intrometendo no assunto dos céus, no assunto celestial. Mas se a pessoa está em luta, ou seja, ela apanhou com as próprias mãos, ela está tomando decisões, direções que está indo para o inferno, para a destruição, você deve correr, ainda mais se Deus te deu por revelação, porque o sangue dela vai ser cobrado da tua mão. Se naquele momento Ele te deu por revelação, você foi constituído um atalaia. E o atalaia de Cristo é aquele que Deus se revela a Ele, aonde Deus fala, faça. E se Ele não faz, Deus cobra. Deus fala, não faça, não vá. Aí você pega e vai. Também Deus cobra do sangue da nossa mão. Na realidade, quando ocorre a situação que se chama visão, revelação, Deus te dá um sonho, te dá uma visão acordada, você ouve a voz do Senhor para ser usado por Ele. Não repudie. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim, vai
e faz a obra. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Certeza? Coloca para mim Amós 3,7, por favor. Amós 3,7. Eu te dou um versículo por base, que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus santos filhos, aos profetas. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos, escolhido por profetas. Fique tranquilo, se você está alinhado com Ele, se você está sensível à voz do Senhor, Ele não fará nada sem antes se revelar a você. Sabe por que nós cometemos erros? Porque a gente não espera Deus falar. E às vezes Deus está falando, nós não estamos com o nosso ouvido sensível à voz do Senhor. E padecemos. E começamos a padecer. Deixa eu ver se Deus deixou alguma coisa. Então entenda que, infelizmente, a igreja tem se tornado irrelevante, estéril na sociedade. Sabe por quê? Porque o seu povo não tem se levantado como profetas dessa geração, uma geração profética, uma geração de Elias, uma geração de filhos e filhas que não aceitam continuarem do jeito que estão. O teu presente não tem como mudar. Ele é consequência das tuas sementes erradas ou certas que você plantou. O que está dando de bom, de correto, de bênção na tua vida hoje é fruto das sementes boas que você plantou. O que está dando errado hoje no seu presente é fruto das sementes erradas que nós plantamos. Porém, o teu futuro não pertence a Deus. Ele já sabe tudo o que vai acontecer, pertence a você. Conforme as sementes corretas que você começar a semear hoje, será o teu futuro de grande bonança, de grande prosperidade. Porque todos têm o direito de colherem. Até aquele que é ateu, até aquele que não crê no Senhor, ele vai colher segundo as sementes que plantou, que tem plantado. Quais são as sementes que você tem plantado? Ide, pregai que é chegado o reino dos céus, cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Nós temos dado de graça o que está dentro de nós? Por que nós não damos a mesma água como Jesus deu àquela mulher? Aquela mulher, ela foi, amado, se tornou uma grande missionária, uma grande evangelista, porque ela provou da água viva, da fonte, da água viva. E você é esta fonte, como ele disse, você é esse rio. Nessa passagem de João 7,38, quando ele fala que fluirão rios de águas vivas, o Espírito Santo não estava entre nós ainda. Jesus Cristo estava dizendo, já informando aqueles que ele precisava ir para vir esse rio de águas vivas. Então as águas vivas que fluirão de nós é o Espírito Santo. E ninguém entendia o que ele ensinava. Não havia como entender, não tinha o Espírito Santo na vida das pessoas. Hoje você tem o Espírito Santo. Eu entrego minha vida a Cristo, recebo, sou reconectado, sou novamente vivificado. O Espírito Santo vem morar em mim. E está em João 14 em diante, que a moradia dele é eterna, até a consumação dos séculos, é por toda a eternidade. Viria aquele que nos ensinaria o Espírito da sabedoria e da revelação. Ele é a própria profecia, é o Espírito Santo. Então a partir de hoje, quer ser bênção na vida das pessoas? Se conecte a Ele. Em Mateus 6,6, entra no teu quarto em secreto, buscai-o em secreto. Aquele que é em secreto vai te recompensar. Você não precisa de homem, você não precisa de campanha, você não precisa subir e descer monte, você precisa de Jesus na tua vida.
Você precisa deixar Jesus ser criado, formado. Gálatas 3:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em você, pare de pensar em derrotas. Pare de repudiar as pessoas. Pare de julgar, condenar, amaldiçoar. Deus, Ele exorta, Ele corrige, sim, aquele que Ele ama. Porque senão essas pessoas se perdem. Eu me perco, você se perde. Mas venha aos pés dEle, Ele está aqui. O homem é falho, eu sou falho, você é, mas Jesus não é. Ele é a fonte inesgotável. Aquele que beber dele não terá mais sede. Por isso que eu digo, quando eu falava, né, que minha mãe estava naquele estado, e os parentes ficavam assim, mas porque parece que ele não liga, parece que ele não liga para o estado da mãe dele enferma. Desculpe eu ser repetitivo, mas não é que eu não ligo, eu estava em paz. Como eu citei o Marcelo Zago, agora ele está em paz. Mudou a circunstância? Não. Mudou a intimidade, o relacionamento dele. Então quando muda a tua intimidade, o seu relacionamento, a gente passa a olhar com os olhos de Jesus. Olhos de vitória, olhos de bênção, de dias melhores, de cativeiro sendo virado. Então há um poderio dentro de você. Famílias, escolas, vilas, ruas, igrejas, multidões serão mudadas. Eu sei que, eu até escrevi assim, ó, Deus está para fazer algo no mundo, na nossa cidade e na nossa igreja, e muita coisa em jogo, a situação é urgente. A igreja está se tornando cada vez mais estéril e relevante na sociedade hoje em dia. Até mesmo entre os crentes existe pouco interesse em participar na igreja local. O sobrenatural está sendo promovido em toda parte, porém pelo lado negro, cinema, TVs, etc. Estes não são os sintomas do mundo se tornando sombrio. Por mais que o sobrenatural está sendo ensinado, nós temos visto nas telas de cinema, esses sintomas não são de um mundo sombrio, mas são sintomas de uma igreja que perdeu sua voz e poder profético de profetizar e declarar. Não é que o mundo está sombrio em trevas. Esses são sintomas que sempre existiram. Se está acontecendo em maior quantidade, é pela ausência. São sintomas de que a igreja perdeu o seu poder. Nós temos 10 minutos. Eu não vou tocar em você, mas o Espírito Santo vai tocar. Eu não vou pedir para todos virem, tem pessoas que não gostam. Eu fui aprendendo com o tempo que o que voluntariamente, o que espontaneamente não acontece, não sucede na vida de uma pessoa, em vão é você forçar. Porque quando a gente abre mão e deixa Deus tratar da pessoa, meu Deus, é tremendo o tratar do Senhor. Eu só vou desafiar a ficar em pé só aqueles que estão recebendo essa palavra e que creem que conforme o louvor vai louvando, se Deus quiser me usar para liberar palavras proféticas de rompimento, vai romper. Eu só quero que fique em pé, até mesmo se você mais ou menos crê. Não, você tem que crer totalmente. Eu quero que fique em pé aquelas pessoas que farão novos exames e farão assim, não, semana que vem eu vou pegar, eu não tenho mais nada. Não, eu vou lá, o meu FIES está liberado, eu vou continuar fazendo minha faculdade. Não, eu vou naquele banco, naquela financeira, não vai tomar meu carro não. Eu só quero que fique em pé, você que sim, que está com sangue nos olhos. Ó, presença, está com sangue nos olhos. E sabe quem vai te segurar? Ninguém. A tua fé vai romper. A tua fé vai determinar, ó, aquele que disser a este monte. Então aquele é qualquer um. Não estou dizendo que você é qualquer um, mas aquele que crer. Aquele que disser a este monte, em Marcos 11, é qualquer um que crer. Lá em João 11:40, Jesus diante do túmulo de Lázaro, Marta e Maria lá, totalmente incrédulas, que jaz, meu irmão, criticando Jesus, porque tu não chegou antes, tu dizia que amava nós, que tinha um bom relacionamento, tu era chegado nosso, mas nós te mandamos chamar antes, Jesus, por que tu não veio antes? Não é tarde o que está acontecendo na tua vida. Mas agora eu já perdi, você não perdeu. Agora não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito?
O que é mais fácil para Deus? Fazer o que precisa ser feito na tua vida, ou alguém que já estava morto há 4 dias? É a mesma coisa nós enterrarmos um parente nosso, um amigo nosso, um irmão nosso, e Deus falar aqui, e a gente subir desesperado, ligar para o governo municipal e falar: você precisa abrir o cemitério, porque Deus revelou aqui que aquela pessoa não está morta, tem que arrancar o caixão, e tem que ser agora. Nós vamos colocar, vamos quebrar os tijolos, arrancar, fazer subir o caixão, e nós vamos orar por aquela pessoa, porque Deus falou. O que é mais difícil? Deus se mover em prol da tua fé? Agora imagine quem está morto, ele tem fé para ser ressuscitado? Não, e você está vivo e vivo. Então a possibilidade de você conquistar um milagre hoje, nesta noite, é bem maior do que aquele que está morto fisicamente, já há 4 dias. Você está entendendo? O poder da palavra é para a vida e é para a morte. Está na tua boca. Provérbios 18, 21. Provérbios 13, 2 diz: comeremos o bem do fruto que sai da nossa boca. Você pode comer frutos bons, mas depende de você. Você briga, esperneia, julga, condena, fala palavrão. Nós erramos totalmente. Nós com palavras torpes, com palavras de destruição, nós somos valentes. Mas nós não somos valentes contra os obstáculos, as adversidades, as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. Seja um valentão, um briguentão, uma briguenta. Honra a fé que está no nome de Jesus. Honra esse poder inerente ao nome de Jesus. Eu quero que você profetize contra as evidências. Profetize em todas as circunstâncias. Não vamos chamar profeta. Não é campanha de profetizar sobre a tua vida. É você mostrando que você tem fé. Sabe o que alegra o coração de Deus? Não é você obtendo um milagre através da minha vida, mas você obtendo um milagre através da tua vida. Você não está aqui como uma massa de manipulação. O que Deus pode fazer na minha vida, o que Ele tem comigo é comigo, o que Ele tem com você é com você. E Ele quer mostrar que Ele é vivo. Que a palavra que sai da tua boca, Hebreus 4,12, é eficiente, eficaz, as suas causas, os seus efeitos. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Eterno não passará em vão. Isaías 55,11, não passará em vão, antes cumprirá o desígnio, o propósito. Há poder para a vida e para a morte, o poder das palavras. É para curar, coloca a mão. Não sabe onde está a enfermidade, coloca a mão sobre a tua cabeça, profetiza. Profetiza em relação ao vale de ossos secos. Como que se levantaria um exército de ossos secos? Deus disse: Ezequiel, apenas então somente abre a tua boca, profetiza. Como está a tua vida? Um vale de ossos secos. Como está a tua empresa? Um vale de ossos secos. Como está a tua vida sentimental? Um vale de ossos secos. Tudo em osso. Já era. É um bom começo, já era, mas pode ser melhor. Eles vão louvar. Eu quero que você profetize. Quero que você declare. Você não está com a carteira de trabalho, mas espiritualmente você está. Eu profetizo. Eu me vejo entrando por aquela porta, assumindo aquele cargo. Eu profetizo a minha faculdade. Eu profetizo meu filho, minha filha aqui, liberto. Eu profetizo uma mudança de cativeiro. Você tem que falar. Deus só traz a existência aquilo que você fala. Não há nada difícil ou impossível diante de Deus. Você é capaz. A tua fé, você orando por você mesmo, é melhor do que a minha fé, do que a minha palavra, porque a minha palavra é a palavra de Deus, a sua palavra é a palavra de Deus, mas a tua fé, ela é melhor do que a minha. Está cego, tire os óculos e coloque a mão. Está acontecendo alguma coisa, coloque a mão, profetiza. A partir de hoje, a lição de casa é profetizar. Você não precisa ser profeta para profetizar. Todo profeta tem que profetizar, mas todos nós temos autoridade ou poder. Os problemas estarão como aqueles animais, aquelas aves passando diante de você, Adão e Eva. Você vai renomear como vai ser a história. Você vai renomear, você vai declarar. Podem louvar, podem adorar. Eu quero que vocês profetizem. Se achar que tem que sair correndo, pisar, pular, espernear, subir na cadeira, pode subir, berrar. Só não fique inoperante, estático. Eu quero que você profetize. Eu quero que você declare. E que haja uma mudança de cativeiro. Vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos, pode gesticular. Puxa a memória o que você vai declarar. Deus, Ele vai fazer milagres acontecer na tua vida. E depende tão somente de você. O que é seu, não é do inimigo. Mas as circunstâncias, elas serão
elas serão impedidas de acontecer. Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, Pai, que se levante aqui homens e mulheres lavados e remidos no teu sangue, Pai. Eu profetizo aqui uma geração de Elias, Pai, uma geração que acredita e crê, como o teu filho disse, segundo a minha palavra vai descer fogo dos céus. Talvez nós não tenhamos tamanha ousadia que teve o profeta Elias, mas nós profetizamos segundo a tua palavra, Pai, que vai chover nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor agora mude, Pai, o cativeiro da nossa família, Pai. Que o Senhor possa ter graça e misericórdia, Pai, sobre aqueles, e que o Senhor possa trazê-los pelo amor ou pela dor, Pai, mas importa que eles venham, para que eles consigam, como eu, como nós, cumprirmos o nosso propósito, Pai. Que cada um que está aqui, Pai, encurralado em obstáculos, ó Pai, que não consegue, Pai, se mover como se tivesse uma areia movediça, Pai, que o Senhor os tire, Pai, dessa mesmice, que o Senhor os tire desta condição, Pai, e os tire para fora desta areia movediça, Pai, que os lave, os redima, ó Pai, e os faça, Pai, ser rios de águas vivas, porque Tu és a fonte, Pai. Tu és a fonte, Senhor. Nós não queremos, Pai, entrarmos em Ti apenas pelas águas, pelos nossos artelhos, pelos nossos joelhos, pela nossa cintura, Pai. Nós queremos e precisamos mergulharmos em águas profundas, Pai. Senhor, o que nos impede de buscar, de termos um relacionamento com o Senhor, Pai, que nesta noite caia por terra. Eu profetizo, Pai, sobre estas vidas, o mesmo que o Senhor está fazendo na minha vida, do Marcelo, Pai, de outras pessoas que nós temos tido contato, Pai. Que eles percebam, tenham a convicção que o príncipe da paz está dentro deles, Pai. E que eles reúnam forças em Jesus, o Teu Filho, para declararem, determinarem e expulsarem o mal que está, Pai, permeando na vida deles. Querido Deus e Pai, venha de encontro à nossa fé, Pai. Porque aquele que se aproxima do Senhor tem que entender que o Senhor é recompensador, galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade, Pai. Que não falte a verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Que nós sejamos verdadeiros, ó Pai, diante de Ti. E que em nós, mesmo existindo resquícios apenas de fé, sendo ela talvez o tamanho de um grão de mostarda, Pai, possa remover as montanhas, os obstáculos, ó Pai, que tem impedido nós de glorificarmos ao Senhor. Quando eu não venço, eu não glorifico ao Senhor. Quando eu não obtenho vitórias em Cristo, Pai, eu não glorifico ao Senhor, eu envergonho ao Senhor, Pai. Quando eu recuo, deserto, Pai, quando eu fraquejo, quando, Pai, eu desisto, eu não glorifico ao Senhor, Pai. Mas que nesta noite, Pai, o Senhor aceite a nossa confissão, o nosso arrependimento, Pai. O Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. E que o Senhor levante uma geração de Elias aqui, uma geração de Davis, Pai, uma geração de filhos do fogo, Pai, de pessoas que acreditam e creem no poder da palavra Tua que está dentro deles, Pai. Que a partir de hoje, Pai, eles possam sair profetizando vida ao invés de morte, prosperidade ao invés de pobreza, abundância ao invés de miséria, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Adoremos o Senhor. Quero Te ver, Senhor. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do coração. Quero Te ver. Você não vê com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Abra os olhos do meu coração. Ei, canama cheia. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Aleluia. Quero Te ver. Os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Enquanto
louvando, ele vai louvando. Aquele que está enfermo fisicamente, vem até aqui. Eu vou te ungir e o milagre vai existir. Saia do teu lugar, vem aqui. Eu quero tocar em você. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Te ver. Quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando com a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando com a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
sabemos que Ele se faz presente em nosso meio, por quê? Porque algo diferente está acontecendo. Então aqui está um povo que clama, então vamos clamar a Ele. Santo, Santo, Santo. Vamos, igreja. Bem forte, bem forte. Oh, Santo, Santo. Mais forte. Santo Senhor. Santo, Santo, Santo Senhor. Você que me ouve aqui, eu profetizo na tua vida, que esta semana Deus muda o cativeiro da tua alma. Deus muda o cativeiro da tua vida. Eu libero palavras de rompimento. Eu declaro que os anjos do Senhor, os ministradores, os anjos de guerra, porque não há distância para a oração de um justo. Eu profetizo que aqueles que nos ouvem, que porventura estejam desempregados, esta semana mesmo Deus abre porta de emprego. Você que estava enfermo, não está mais, porque a unção de cura está quebrando todo o jugo da tua vida. O Senhor Espírito Santo, pelo poder que é em nome de Jesus, Ele está te curando. E não importa a tua enfermidade, porque Jesus já levou sobre si todas as tuas dores, enfermidades e doenças. E pelas feridas do Senhor Jesus, nós já fomos curados e sarados. Receba o toque na tua carne, receba o toque nos teus ossos, receba um milagre urgente na tua vida. Não é porque eu estou falando, mas porque há poder na oração de um justo. São palavras que o Senhor nos deu para que nós profetizássemos sobre a vida das pessoas. Maior é o Senhor que está contigo. Deus rompe o teu ministério, Deus une a tua família, e Deus tira você desta estagnação espiritual. Aquilo que te aprisionava, não permitia você vir para a casa de Deus para glorificar a Ele. Deus, nesta noite, Ele quebra as prisões, Ele quebra os grilhões, e Ele traz à existência aquilo que não existe. Comece agora a tocar no teu corpo. Comece agora a profetizar sobre a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus negócios, o teu trabalho, o teu ministério. Eu declaro que a unção de rompimento, que a unção de mudança de cativeiro pega você agora, aí aonde você está, em outro estado, em outra nação, em outra cidade, porque maior é o Senhor que está conosco do que o que está com eles aí fora. Cheia, poder de Deus, cura, levanta o paralítico, cura de cegueira, de surdez, engravida. Senhor, fertiliza o ventre desta mulher agora, no nome de Jesus. Um grande beijo no coração, pessoal do ao vivo. Vocês aqui, procurem ajudar